O tema da mensagem dessa noite é o seu tempo a sós com Deus. Nós temos percebido que muitos têm uma dificuldade enorme de ter esse tempo e, na realidade, poucos o têm como poderiam ou deveriam ter. E eu entendo que esse tempo é um dos mais preciosos e mais importantes da vida de cada pessoa que tem posto a sua fé e a sua esperança em Jesus. Por isso que cremos que ele deve ser cultivado, deve ser buscado e priorizado. Zé, quantas refeições você já fez hoje? Duas. Duas? Tá. Você, Rafael? Duas. O pessoal está jejuando mesmo aqui. Tá bom. Não, mas está dentro. Adriano, está sentado aí, de amarelo. Quantas refeições você já fez hoje? Uma e meia. Tá bom. Quantas refeições o Daniel faz todos os dias? Uma só, o dia todo? Só almoça, não come mais nada? O dia todo? Não, todos os dias, né? Só? Tá bom. José, quantas refeições você faz por dia normalmente? 3? Tá bom. Segundo os endocrinologistas, nós devemos comer a cada 3 horas. Essa é a melhor maneira de você comer sem prejudicar o seu organismo e sem comer demais e comer de modo saudável. Se perguntássemos por que você se alimenta todos os dias, naturalmente você teria como resposta o fato de que você precisa comer. O que vai acontecer se você ficar um dia inteiro sem comer? Talvez não aconteça nada. Vai ficar com fome, vai chegar um ponto que você não vai ter mais fome também. Quando você fica sem comer, naturalmente você se sente fraco. Agora, imagine se você ficasse 3 dias sem comer, como é que você acha que se sentiria? Mais fraco ainda, né? E se você ficasse 7 dias sem comer? Qual seria o resultado disso? Bem, é possível que você até adoecesse. Poderia até, dependendo do caso, morrer, se ficasse tanto tempo sem comer. Se uma pessoa sadia, ela pode suportar, como Jesus suportou, 40 dias de jejum. Eu creio que ela suporta se ela estiver em jejum e se estiver voltada para o Senhor. Do contrário, é uma temeridade. Eu não tenho dificuldade de jejuar se eu estiver com o Senhor. Se não estiver, me dá uma fome insuportável. Eu só fico sem fome se eu estiver com o Senhor. Se eu estiver orando, lendo a Bíblia, eu não tenho fome. Mas se eu deixar de fazer qualquer uma dessas duas coisas, dá uma fome que sai de baixo. É fome mesmo para valer. Chegou a hora de comer e eu não comer. Bem, se você não comer durante
Um bom tempo você vai adoecer e vai morrer. Porque nós precisamos nos alimentar. De que você acha que um bebê precisa para ele crescer e ser uma criança saudável? Naturalmente ele precisa de alimento adequado, apropriado para a idade desse bebê. E se ele tem uma alimentação deficiente, como é que ele vai crescer? Não vai crescer legal. Ele vai adoecer com frequência, vai ser facilmente objeto de enfermidades das mais variadas e vai ser uma criança que vai sofrer os embates das contaminações a que ela vai estar sujeita por baixa imunidade devido à falta de alimentação adequada. Também vai chorar muito, vai ficar de mau humor e ele vai causar muitas tristezas aos seus pais e às pessoas que estiverem ao redor dele. Na vida espiritual não é diferente, né? Na vida espiritual é a mesma coisa. Você precisa de alimento adequado para crescer espiritualmente e chegar à estatura de Cristo. O texto está aí. É um texto que está dentro de um contexto. O contexto é que Deus deu à igreja homens com dons ministeriais, que estão todos eles relacionados à ministração da palavra. E eles devem fazer isso. O verso 3 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o padrão de maturidade. Cristo é o padrão daquilo que Ele tem em mente para nós. Então nós devemos crescer espiritualmente até atingirmos a estatura, o tamanho de Cristo. Não é o tamanho físico, é o tamanho espiritual, até que tenhamos a maturidade espiritual que nós vimos dele o tempo todo, através das Escrituras. Esse é o padrão de Deus para nós. E isso vai ser feito através da palavra. É a palavra que vai nos permitir crescer, é um dos elementos que vai nos permitir crescer até atingirmos a maturidade. Naturalmente, dificilmente atingiremos a estatura de Cristo aqui, mas esse é o alvo que nós temos que perseguir. Esse é o alvo que Paulo perseguia, é o alvo que as Escrituras nos ensinam, nós devemos perseguir. Você nasceu de novo e Jesus deixou claro a necessidade de nós nascermos de novo. Em João 3,3, ele respondendo a Nicodemos, ele declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. De acordo com esse texto, todos que estamos aqui, e eu espero que todos mesmos já tenhamos tido essa experiência. Eu não sei há quanto tempo você nasceu de novo. Alguns aqui nasceram de novo recentemente, há poucos dias, há poucos meses. Alguns têm pouco mais de um ano que nasceram de novo.
e muitos têm um pouco mais do que isso. E eu diria que poucos aqui têm muitos anos de nascidos, de terem nascido de novo. Bem, se você nasceu de novo há pouco tempo, você, pelo fato de ter aceito Cristo como Salvador e Senhor, e Cristo passou a ser seu Salvador e Senhor, diríamos que você é um bebê, espiritualmente falando. E o que é que um bebê precisa? De alimento adequado. Da mesma forma como ele precisa você precisa de alimento físico com regularidade para a sua perfeita saúde física, você também precisa de alimento espiritual com regularidade para a sua perfeita saúde espiritual. E como é que nós nos alimentamos espiritualmente? Nós nos alimentamos através dos cultos de celebração, nós nos alimentamos através dos encontros de células, nós nos alimentamos através do discipulado pessoal ou em grupo, nós nos alimentamos através da palavra, da oração. Todavia, uma das melhores maneiras de você se alimentar diariamente é através do seu tempo a sós com Deus. O que é o seu tempo a sós com Deus? É o tempo que você separa diariamente para alimentar-se espiritualmente, tendo comunhão com Deus, estando com Deus. Você se alimenta comendo algo que entra para o seu corpo, vai para o seu estômago e fortalece você fisicamente. Você é alimentado espiritualmente através da sua relação com Deus. É como se fosse por osmose. Você chega-se a Deus, Ele se chega a você, e o que é dele passa para você, e o que é seu não passa para ele, não. Bom, passa sim. Você passa para ele aquilo que você diz, ele recebe, ele ouve, ele responde através da oração, mas nós recebemos muito mais dele do que ele de nós, até porque ele não precisa de nada de nós. Não obstante, ele nos ouve, ele nos acolhe, ele nos recebe. Muito bem, se você precisa se alimentar diariamente, você tem hora para se alimentar. Eu sei que tem pessoas que não têm esse horário e não tem um horário determinado para se alimentar, mas não é sadio, não é adequado, não é próprio para uma boa saúde física. Se você tem horário, e é desejável que todos tenhamos horários adequados e apropriados para nos alimentarmos, é também coerente pensarmos na necessidade de termos um horário para nos alimentarmos espiritualmente falando. Na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 15, deixe-me ver se é isso mesmo. João diz assim: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu estou usando esses versos? Para mostrar que tudo que nós fizermos aqui vai ficar aqui. Mas há uma coisa que não vai passar: se eu e você fizermos a vontade de Deus. Também o tempo que eu e você gastarmos com Deus não vai ser um desperdício, não vai ser algo perdido,
vai ser algo que vai ficar, vai permanecer por toda a eternidade, porque os seus efeitos se farão sentir aqui e na eternidade. Então, é de bom tamanho, também a palavra. É bom que nós pensemos na importância de estarmos reservando tempo com Deus. Se você tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Se Deus é seu Senhor, Ele é o seu Salvador, você deu a vida por você, e se você o ama tanto assim, é estranho que você não queira estar com Ele. Você tem uma hora para a sua primeira refeição, para a segunda, para a terceira, dependendo do caso, para a quinta, para a sexta, vai de bom tamanho, né? Então você há de convir que normalmente, se você é uma pessoa organizada, você tem uma hora para cada coisa que você tem que fazer, pelo menos as mais importantes. Você precisa de ter tempo para todas as suas necessidades. Então você precisa encontrar tempo para ter o seu tempo com Deus. Lutero dizia que quanto mais coisa ele tinha para fazer, mais tempo ele gastava com o Senhor em oração. Estranho, mas tem sentido e faz sentido. Você vai economizar muito tempo na sua vida se você gastar os primeiros momentos da sua vida com Deus, do seu dia com Deus. De que adianta você sair fazendo as coisas sem ter falado antes com Ele, sem ter perguntado a Ele o que Ele pensa daquilo que vocês têm em mente fazer, ou mesmo perguntado a Ele o que Ele gostaria que você fizesse naquele dia. Muito tempo nós perdemos por causa da falta de relacionarmos com Deus. Tem um cântico que estou querendo lembrar aqui agora, diz assim: temos vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É isso mesmo. Quantas dores eu e você já vivemos porque não falamos com Deus. Coisas que podiam ser evitadas. Eu não sei de você, mas eu acho impossível viver sem isso. Hoje existe um mal que talvez não tenha existido nos séculos passados. Talvez não tão intensamente quanto hoje. Ele é caracterizado por expressões como esta: não tenho tempo para nada. E as pessoas estão sobrecarregadas, estão cheias de atividades, de ativismo incessante, e elas não encontram tempo para estar com a pessoa mais importante. Quantos gostariam de ter uma entrevista com uma pessoa importante só pelo fato dela ser importante? E ainda que muitos queiram, nem sempre conseguem estar com aqueles que ele ou ela gostariam de estar.
Eu não creio que haja ninguém mais importante do que Deus, do que o seu Filho, do que o seu Santo Espírito. E se nós não nos preocupamos em estar com eles, os nossos valores estão totalmente fora do foco. Mas se nós ouvimos hoje essa expressão, eu não tenho tempo para nada, é sabido também que tempo é uma questão de prioridade. Você acha tempo para fazer aquilo que você acha que é importante. Isso significa que você terá sempre tempo para as coisas que são interessantes para você. E se estar com Deus não é prioridade nem interessante, tem muita coisa errada aí. Nossos valores estarão totalmente trocados e nós não podemos continuar dessa forma, tendo uma vida como Deus planejou que a tivéssemos. Medite por um instante e responda: que tempo você tem separado diariamente para estar com Deus? Muito? Pouco? Nenhum? Isso vai revelar então o grau de importância que você dá ao seu Senhor. Quanto tempo você acha que deve gastar na sua comunhão com o Senhor? Talvez seja melhor separar seu tempo a sós com Deus pela manhã. Não sei, cada um tem um horário que vai ser melhor. Se eu for fazer o meu tempo à noite, eu vou dormir em cima da Bíblia. Eu vou cochilar com certeza. Mas talvez seja melhor você separar seu tempo a sós com Deus pela manhã. Algum tempo atrás eu discipulei o Antônio, e o Antônio trabalhava numa empresa e para chegar à empresa ele tinha que levantar 5 horas. Não era nem uma empresa, na realidade ele trabalhava naquela época num bar. Quando ele veio se converter, depois é que ele mudou para uma empresa, mas ele tinha que estar lá cedinho para abrir o bar. E ele levantava às 5 horas da manhã. E ele examinou a vida dele e falou: eu tenho que levantar mais cedo do que eu levanto para poder estar com Deus, senão eu não vou ter tempo. Ele tinha o costume de deitar às 8 horas da noite, e porque ele levantava cedo, ele dormia muito cedo, e ele passou a dedicar esse tempo. Levantava cedo, tinha o seu tempo de oração, de leitura da Bíblia. Ele estava aprendendo a ler a Bíblia, porque ele não sabia ler nessa ocasião. E para ele o horário melhor era esse, porque senão ele estava muito cansado no final do dia e não tinha como. Então é por isso que talvez o melhor para você é melhor para você separar o seu tempo a sós com Deus pela manhã. Esse salmo diz assim: de manhã, Senhor, ouves, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Cedo de manhã sua mente está descansada e você está mais aberto e sensível para perceber a direção de Deus para a sua vida. Isso se você levantar-se e logo depois não se envolver com N coisas que você tem que fazer. Porque se você começar a lidar com os problemas que você tem daquele dia, acabou, já, sua mente já foi embora. Tem que ser antes mesmo de qualquer outra coisa. Não obstante, você pode escolher o horário que melhor lhe convenha. Pode ser que para uma dona de casa
que têm filhos, e esses filhos às vezes costumam levantar cedo, não seja uma boa para ela ter esse tempo de manhã, mas quando as crianças estiverem dormindo, ou de tarde, ou numa outra hora, enfim, ela tem que saber, e você tem que saber qual é o horário que você vai estar a sós, para você poder estar com Deus. Alguns detalhes são importantes. Dê o melhor para quem dá tudo a você. Você deve estar bem alerta e descansado. Você deve procurar um lugar quieto, onde não será incomodado por ninguém. Isso é uma coisa muito difícil hoje, mas é algo que eu e você temos que estar alertas nesse sentido e descansados. Procure um lugar quieto, onde ninguém vai incomodar você. Não tenha pressa. Eu não consigo fazer... Bom, quando tem outro jeito, e as situações em que você não tem como... Não há. Se no tempo que normalmente eu gasto, eu tenho para isso, surge uma situação que eu não tenho para onde fugir e eu vou ter que me ajustar a isso naquele dia, não gosto de fazer isso, evito de fazer isso de todos os meios e modos que eu posso. Eu adio o compromisso, eu mudo o horário, faço tudo para não deixar de ter o meu tempo, mas se tiver que acontecer, então eu prefiro ter o meu tempo sem pressa. Tem que fazer logo, porque isso para mim não funciona. Eu vou entrar em crise, porque isso não se coaduna com a minha maneira de pensar. Eu não posso ter pressa para estar com o Senhor. E uma outra coisa pode ser mais importante do que estar com o Senhor. Por isso é importante que eu e você, ao estarmos com o Senhor, não estejamos preocupados com o tempo. Você deve estabelecer o tempo que você vai ter, e durante aquele tempo, dê esse tempo no Senhor. De que deve constituir o seu tempo a sós com Deus? Basicamente de 3 elementos. E o primeiro deles é o tempo para você ouvir Deus falar com você através desse livro. É o tempo para você ler, ou ouvir, ou estudar, ou memorizar, ou meditar, ou todas essas coisas nesse livro, acerca desse livro, acerca do que Deus tem a dizer a você. Jesus disse que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse isso respondendo ao diabo, quando ele foi tentado a transformar pedras em pães, a antecipar-se à providência de Deus, quando nós nos lembramos que ele estava na terra como homem, veio à terra como homem, estava ali vivendo como homem, e ele foi tentado a agir como Deus, e não como homem. Por isso que ele foi desafiado a transformar aquelas pedras em pães. E ele disse que não só de pão viveria o homem, ou vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes ficamos preocupados com o sustento, a necessidade que temos de ganhar o pão, e eu não creio que você deva negligenciar o seu trabalho, mas o Salmo, eu não estou procurando um Salmo agora não, mas o Salmo, não sei se é 126 ou 127, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Deuteronômio 8. A partir do verso 2, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. E depois vem uma série de promessas. Deus está mostrando como ele cuidou desse povo. Durante 40 anos, o povo viveu uma situação de ter fome. Não uma vez, mas muitas vezes, e Deus supriu. A necessidade de fome foi através do maná, das codornizes, e também a necessidade de água. Em muitas ocasiões o povo ficou sem água, mas ficou temporariamente, a água acabou. E agora, o que a gente faz? Deus tinha sempre uma saída. O texto diz que os sapatos deles não se gastaram durante 40 anos, nem as vestes deles se gastaram. Mostra uma ação sobrenatural de Deus. Eu e você somos desafiados a confiar em Deus quando buscamos a Ele, quando priorizamos Deus em nossa vida. E se nós não pudermos ver Deus dessa forma, então nós estamos totalmente equivocados, porque estamos servindo ao Deus que não vai suprir nossas necessidades, que não vai atender o que precisamos. Mas se realmente cremos que Ele é Deus, como creio que vocês creem, então vamos priorizar o Senhor, a nossa relação com Ele. É claro que você não deve buscar a Deus por causa do que Ele vai dar a você. Por que estou pensando aqui agora? Por que eu busco Deus? Eu busco Deus porque Ele é como o ar que eu respiro, como nós cantamos. Nós cantamos: mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Foi de manhã, né? Foi? Então é algo semelhante a isso. Eu não posso viver sem Ele. Eu não consigo viver sem Ele. Ele é a minha vida. E Ele sabe disso. Eu não gosto de pensar num dia em que eu não estive com Ele e não gastei tempo com Ele. O único dia que eu gasto, por incrível que pareça, menos tempo com Deus, aliás, eu não gasto tempo quase nenhum, praticamente nenhum, é domingo. Mas por outro lado, eu estou com Ele o tempo todo, falando dEle, ministrando o seu nome
isso me enche também. Isso me abençoa, me edifica. Mas, exceção feita ao domingo, porque senão eu não suportaria em termos de saúde. Todos os demais dias eu tenho buscado priorizá-lo. Nós devemos desejar o leite espiritual puro. 1 Pedro 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se você examinar o contexto em que se está colocado, está depois de uma declaração, de uma afirmação de Pedro, ou de uma citação que Pedro faz, de uma passagem do profeta Isaías, em que ele cita ele diz assim no verso 24, capítulo 1: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, à luz do que ele vinha dizendo, ele diz: livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Então, livre-se dessas coisas e, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que, por meio dele, crescerem para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que você já tem a experiência de que Ele é realmente bom. Aqui fala crescer para a salvação. Não vamos entrar em detalhes, mas nós somos salvos, é um ato. Salvação é um ato, mas salvação também é um processo de crescimento, e ela tem um ponto culminante. É quando esse corpo vai ser salvo. O Espírito já foi salvo. Quando esse corpo vai ser salvo? Quando você ressuscitar dentre os mortos, ou quando Jesus voltar e os nossos corpos forem transformados, se você ou eu estivermos vivos por essa ocasião. Mas Jesus compara a palavra dele a pão, e Pedro compara a palavra de Deus, melhor, Jesus compara a palavra de Deus a um pão, e Pedro compara a palavra de Deus ao leite genuíno, autêntico, ao leite espiritual. Então, pão e leite. O que esses dois alimentos são? Esses dois elementos são alimentos básicos na dieta de muita gente, da maior parte dos brasileiros: pão e leite. São os melhores alimentos? Eu não diria nem que cheguemos a tanto, mas tem sido este o alimento principal de muitas pessoas. Assim, a palavra de Deus é alimento básico, que não pode ser esquecido. Você já tem idade suficiente para ter visto algum bebê chorando? Chorando por fome. Ele come a goela para fora e ele chora, e ele fica vermelho, e ele fica bravo, e ele grita cada vez mais alto o que ele está dizendo: estou com fome, me dá de comer. Ele tem fome, por isso que ele chora. Seria o caso de perguntar se nós temos bom apetite para com a palavra de Deus. Se ela é pão e leite, temos apetite para isso? A palavra de Deus é pão e leite para você?
Qual a evidência disso na sua vida? Alguma evidência que prove que você tem bom apetite para alimentar-se com a palavra de Deus? Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Porque, bom, Jeremias disse que logo que ele encontrou as palavras do Senhor, ele as comeu. E ele diz que elas são a sua alegria e o seu júbilo. E ele explica por quê? Porque eu pertenço a ti, porque eu sou teu, eu te conheço. E porque eu te conheço, eu amo a sua palavra. Se você já namorou alguém, e você já teve a experiência de ficar longe dessa pessoa por um tempo, antigamente as pessoas se comunicavam por cartas. E escreviam cartas que demoravam às vezes uma semana para chegar. E hoje as coisas são tão rápidas, né? Demoram menos de segundos, pouco mais de 1 ou 2 segundos para você escrever uma mensagem e o outro receber lá instantaneamente. Mas se você já teve essa experiência, você sabe que você aguarda com ansiedade que a pessoa que você ama diga alguma coisa para você. E você quer também dizer alguma coisa para essa pessoa. A Bíblia não é outra coisa senão cartas de amor de Deus para com o seu povo. E ele escreve, e ele determinou que os homens que ele usou escrevessem, como resultado do amor que ele tem por nós, homens. E se eu conheço o meu Deus, e eu amo o meu Deus, eu anseio por ouvir o que ele tem a me dizer através desse livro. Talvez você seja como alguns gostam de dizer: eu já li a Bíblia toda, eu já conheço a Bíblia. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li a Bíblia. Antigamente eu contava, hoje não conto mais, porque eu não quero ficar dizendo: já li tantas vezes a Bíblia. Para quê? Não digo não, mas eu já li muitas vezes, continuo lendo. E eu sei uma coisa, já li um montão de vezes, e cada vez que eu leio, eu aprendo sempre uma coisa nova. Ela continua sendo nova. Ela é uma mensagem, ela tem uma mensagem nova para cada dia. Ela edifica a minha vida, ela me encoraja, ela me anima, ela me fortalece, ela me fala de Deus, me fala do que Deus é, do que Ele fez e do que Ele pode fazer. E é o que eu preciso ouvir todos os dias. Quando vivemos num mundo onde normalmente o pessimismo campeia, onde as pessoas dizem coisas ruins, que deprimem, que realmente desanimam, que jogam você para baixo, a palavra de Deus procura levantar, procura erguer-nos e mostrar quem é o nosso Deus. E nós precisamos disso. Jeremias diz 3 coisas acerca da palavra de Deus. Primeiro, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Então, coma a palavra de Deus. Coma. Ela é alimento diário. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Peça a Deus, quando você ler a palavra, para que essa palavra seja para você motivo de alegria e júbilo. Que elas venham ao encontro de suas necessidades. Que Ele traga luz para você.
Ele disse: pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Fazendo ainda a pergunta, o que a palavra de Deus é para você? E de acordo com o Salmo 19, nós não colocamos ele aqui, porque ele é suficientemente extenso para não colocarmos. Mas se você tem aí, você pode acompanhar. O texto diz que a lei do Senhor é perfeita. Não há erro na palavra de Deus. E ela revigora a alma. E ela vai trazer renovo para você. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você pode confiar na palavra de Deus, porque ela nunca furou, ela nunca falhou e nunca vai falhar. Jesus diz que vai passar tudo, menos as suas palavras. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e eles tornam sábios os inexperientes. Nós somos pessoas que precisamos conhecer a palavra de Deus para adquirirmos maturidade e conhecimento espiritual. Ele continua dizendo: os preceitos do Senhor são justos. O que Ele diz é a verdade, o que Ele diz é reto, o que Ele diz é correto. E dão alegria ao coração. Ele diz que os mandamentos do Senhor são límpidos, são claros, são transparentes e trazem luz aos olhos. Fazem com que você possa ter um entendimento novo e possa descobrir o caminho a seguir, que direção tomar, que escolha fazer. O temor do Senhor, que é resultado do conhecimento de Deus através da palavra, é puro. É um temor bom, não é um temor mau, é um temor bom. Ele vai preservar a sua vida, ele vai guardar a sua vida e dura para sempre. As ordens do Senhor são verdadeiras, as ordenanças são verdadeiras, são justas todas elas. Ele diz que elas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Será que a gente crê nisso? Crê mesmo. Elas são mais doces do que o mel. Você gosta de comer doce? Eu não sei de você, eu não como muito doce mais. Mas quando eu podia comer muito doce, eu gostava de comer mais doce do que salgado. Doce é doce, é gostoso. E a palavra do Senhor são mais doces do que o mel. As ordens do Senhor são mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. E o último verso que eu quero deixar com os irmãos é o 11. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecê-las. Então, isso só por si já seriam motivos suficientes para nós atermos diariamente. Nós falamos do primeiro elemento, não é o único, mas para você começarmos a nossa conversa, vamos ficar aqui. Então peça a Deus, agora mesmo, que dê a você fome da sua palavra, que Ele dê tempo e oportunidade para você separar tempo para Ele. E com certeza Ele vai orientar você e vai. Tempo você tem, todos nós temos. É uma questão de escolha. Você vai ter que eliminar alguma coisa para você ter aquele tempo com Deus. Então, alguma coisa que não seja tão importante terá que sair do caminho. Peça a Deus agora que ajude você a tomar essa decisão. Fale com Ele.